Olá, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Gabriel Almeida. Vamos conversar um pouco hoje sobre a medida provisória 922 de 2020. Ela foi publicada agora na segunda-feira, dia 2 de março, e pegou muita gente de surpresa. Será que com ela os concursos públicos eles irão acabar? Eles acontecerão em ritmo menor? Quais os impactos que essa medida provisória trará sobre os concursos públicos em geral? Se você quer saber sobre isso, fique com a gente até o final. Se você estiver vendo esse vídeo pelo Instagram, não deixe de dar aquela curtida. E também se você estiver no YouTube, deixe a sua curtida, o seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para você receber os vídeos futuros, beleza? Sem maiores delongas, medida provisória 922. Pessoal, fiz aqui um script para orientar a gente. Essa medida provisória foi publicada agora na segunda-feira, dia 2 de março. Qual é a realidade que o país está passando? Você já deve ter visto aí nos jornais, né, que o INSS, principalmente, ele está enfrentando muitas dificuldades em razão do déficit de servidores. Tem muita gente que tem se aposentado, certo? O órgão não está conseguindo repor esse pessoal justamente porque não tem um concurso público, né, vigente para tanto. E já se estava aguardando, né, que o governo ele fizesse alguns movimentos para preencher, né, para chamar pessoas, melhor dizendo, para compor a força de trabalho lá no INSS. Certo? Já tinha uma conversa de que seriam chamados militares da reserva, algumas coisas nesse sentido. Fato é que na segunda-feira veio uma medida provisória que não apenas tratou do INSS, mas fez algumas modificações, certo, na Lei 8745 de 93, é a lei federal que trata das contratações temporárias, das contratações por excepcional interesse público, certo? Vamos lá. Então, havia essa expectativa de que apenas seria feita uma alteração, né, sobre contratações pelo INSS, certo? A contemplar o INSS, melhor dizendo, e na realidade foram feitas modificações de um modo geral sobre a lei de contratações temporárias. Pessoal, o que essa medida provisória fez na lei 8745 de 93? Bom, ela inicialmente criou algumas novas hipóteses, certo, em que seria possível para o poder público federal realizar contratações temporárias, contratações de excepcional interesse público. Por exemplo, lá no artigo 2º, né, que foi trazido, repito, pela medida provisória 922, foi uma mudança que a medida provisória trouxe. Lá no artigo 2º, inciso 6, a linha P da Lei 8745, mais uma vez, acrescido pela medida provisória 922, existe agora a possibilidade de ser feita contratação temporária para reduzir o passivo processual ou o volume de trabalho, certo, que não seja possível de redução pelo exercício de horas extras. Essa é uma possibilidade que foi criada pela medida provisória 922, ao lado de outras, certo, que essa mesma medida provisória criou. O que ela fez foi o seguinte, ela ampliou, certo, as hipóteses em que a gente pode considerar de excepcional interesse público. Essa medida provisória ela alargou o rol do artigo 2º e elencou novas atividades que a gente pode encaixar, certo, no que é considerado como excepcional interesse público. Outra medida também que essa lei trouxe, está no artigo 3º, a respeito do seguinte, ela diz que esse recrutamento, essas contratações de pessoal, certo, elas serão feitas por um recrutamento, e esse recrutamento prescindirá, dispensará um processo seletivo em casos envolvendo emergência. E essa medida provisória lista que emergência em saúde pública, emergência humanitária, emergência de um modo geral, certo, fará com que as contratações elas prescindam, elas dispensam, né, certo, da realização de um processo seletivo. No meu ponto de vista, essa é uma mudança que pode ferir em alguns termos o princípio administrativo da impessoalidade, certo? Eu tenho um concurso público, eu tenho um processo seletivo que me assegura, né, nos termos da Constituição, escolher uma pessoa por meio de critérios objetivos, de modo que eu não venha utilizar, certo,
a administração pública para beneficiar ou prejudicar quem quer que seja. À luz do princípio da impessoalidade, eu lanço critérios objetivos de seleção e seleciono aquela pessoa mais capacitada, certo? Para compor os quadros da administração. A partir do momento que eu coloco, por meio da medida provisória, que essa contratação, esse recrutamento dispensa processo seletivo, essa é uma situação que pode gerar alguns questionamentos de constitucionalidade. Você tem de um lado uma situação que a princípio é emergencial, mas por outro você tem, no meu ponto de vista, um regramento que viola em certa medida a impessoalidade. Outra mudança que essa medida provisória propôs, no artigo 3º-A, diz respeito à contratação temporária de aposentados. Os aposentados eles foram contemplados expressamente pela medida provisória 922, certo? E há agora uma possibilidade, o artigo 3º-A traz todo um regramento específico de como um aposentado ele pode então ser contratado, certo? De modo excepcional, certo? E aí a gente tem esse regramento específico para os aposentados. Artigo 3º-A, acrescido pela medida provisória 922, na Lei 8745 de 93. A medida provisória também impactou, em certa medida, a duração dos contratos com prazo determinado, certo? Agora a gente pode ter até 8 anos de contrato. A medida provisória ela trouxe alguns escalonamentos, né? Já existia um certo escalonamento no passado, alguns contratos poderiam durar até 1 ano, até 2 anos, e a medida provisória, então, colocou uns regramentos de contratos que variam 6 meses, 1 ano, 2 anos, até um total de 8 anos, certo? Essas foram algumas medidas, assim, no meu ponto de vista, principais, que a medida provisória 922 traz para a nossa realidade, traz para a gente. Mas, voltando ao objeto inicial deste vídeo, representaria, melhor dizendo, essa medida provisória o fim dos concursos públicos? Na minha opinião, não. Isso é um exagero, a gente falar que os concursos públicos eles irão terminar com essa medida provisória. Veja bem, o concurso público é a regra no Brasil. Isso está previsto na Constituição, no artigo 37 da Constituição. Para você preencher hoje um cargo público, você necessita de um concurso público, certo? Um cargo público de provimento efetivo, um cargo público permanente. Veja que concurso público não se confunde com uma contratação temporária. Como o próprio nome indica, uma contratação temporária, ela é temporária. Ela serve para tapar algum buraco, para consertar alguma situação específica, atender alguma necessidade excepcional. Enfim, não há como uma contratação temporária substituir os cargos públicos efetivos permanentes, certo? Então, vai sim continuar a ocorrência de concursos públicos, certo? Porque os órgãos têm pessoal permanente que necessita ser reposto, certo? Necessita ingressar no órgão para prestar um serviço público à população. No meu ponto de vista, o que o governo Bolsonaro ele tem feito é o seguinte, ele está querendo apresentar o que você também já deve ter ouvido falar, de uma reforma administrativa, certo? Uma proposta de emenda à Constituição que venha tratar de uma reforma administrativa. Enquanto essa reforma não acontece, certo? Aparentemente o governo ele está segurando um pouco a realização de concursos públicos e para que os órgãos não venham ficar, digamos, tão necessitados, né, de pessoal, ele tem então incentivado nesse primeiro momento contratações temporárias e, na minha opinião, essa medida provisória veio justamente com o objetivo de ampliar as possibilidades de contratações temporárias no serviço público. Se atente, certo, um outro argumento no sentido de que os concursos públicos não irão acabar, se atente que o executivo não tem poder, certo, para intervir no legislativo, no judiciário, nos outros poderes em geral, certo? Uma coisa é o executivo dizer que nele executivo não vai ter um concurso público de tal ministério, ou que tal autarquia também não terá concurso público nesse momento. Outra coisa é o judiciário e legislativo, que tem autonomia, certo, para ditar quando os seus concursos serão realizados, certo? Então, um ato do Poder Executivo, essa medida provisória, não tem o condão de intervir na autonomia que tanto o judiciário quanto o legislativo tem
de realizar concursos públicos, certo? E outra coisa, essas contratações, essas alterações, melhor dizendo, vieram por meio de uma medida provisória, que ainda precisa passar pelo Congresso Nacional, certo? E que ainda precisa ser analisada, ser convertida em lei. E nesse processo ela pode ser rejeitada, ela pode sofrer alterações. Então é um pouco cedo para a gente considerar que todo esse regramento da medida provisória será mantido tal qual ele está. Se você estuda para concurso, continue estudando para o seu concurso com calma, com tranquilidade, certo? Não deixe que essa medida provisória venha abalar o seu enfoque, o seu foco, a sua dedicação, certo? Porque uma coisa, repito, é a necessidade permanente de um órgão de preencher cargos públicos. E outra coisa diferente é uma necessidade temporária, excepcional, certo? De o órgão atender determinada questão. E a medida provisória trouxe alguns regramentos, algumas ampliações para as contratações temporárias. Mas, repito, a regra no Brasil permanece sendo a contratação, o provimento de cargos, de uma maneira mais técnica, por meio de concurso público. Beleza? Fique tranquilo, estude para seu concurso, não se preocupe nesse momento com a medida provisória, certo? Que ainda necessitará de análise para ser convertida em lei e tudo mais. E fique em paz, beleza? Espero que esse vídeo contribua para o seu aprendizado, para a sua tranquilidade. Se você gostou, passe para seus amigos, divulgue o seu conteúdo e vamos tranquilizar a todos a respeito da medida provisória 922, que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Beleza? Um grande abraço.